1 Samuel, capítulo 16, versículo 1 a seguir. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Em adoração, eu me rendo a Ti. Tu és como um rio de águas vivas, flui dentro de mim. És manancial, fonte inesgotável, traz vida ao coração, como o rei Davi. Quero te louvar, minha alma canta, minha alma digno é de louvor, só o Senhor é digno, majestade santa. Meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor. O meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor. Aleluia, Senhor. Nosso maior prazer, Senhor, é estar na Tua presença. Louvado seja Deus. É dizer o quanto nós Te louvamos, Te adoramos, Te amamos, Senhor. Todos encontraram? 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1. E diz assim a palavra do Senhor. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul? E havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porém disse Samuel: como irei eu? Pois ouvindo Saul me matará. Então disse o Senhor: toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize: vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro tremendo e disseram: de paz é a tua vinda? E disse ele: é de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e os seus filhos e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atente para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem. Pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar Samá, porém disse: tampouco a este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé todos os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido estes.
Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens? E disse: ainda falta o menor. E eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa, até que ele venha aqui. Então mandou em busca dele e o trouxe. E era ruivo e formoso de semblante, de boa presença, e disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos, e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Amém? Soberano Deus, eterno Pai, Deus de poder e grande glória, toda a honra e toda a glória seja dada a Ti, Senhor, Deus, Pai nosso. Senhor, eis aqui a Tua palavra, Senhor. Nós apresentamos a Ti, Senhor, e nós Te pedimos que o Senhor venha falar aos nossos corações nessa noite. Não conforme nós queremos, Senhor, mas conforme o Senhor desejar, Senhor. Fale conosco, através do Teu Espírito Santo, Senhor. Fala aos nossos corações, que possamos sair daqui cheios da Tua presença, do Teu Espírito Santo, cheios da alegria do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, que toda retaliação caia por terra, todo impedimento, meu Deus, mas que o Senhor, Deus, fale conosco, Senhor, para a Tua glória, para a Tua honra e para o Teu louvor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se assentar. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Irmãos, estava eu pedindo assim ao Senhor, né, uma palavra. Falei, meu Deus, o que é que o Senhor quer falar com a Tua igreja? E comecei a esperando que Deus fosse falando comigo, que observando. E Deus, um dia eu me acordei e Deus tinha usado meu marido, né, para poder me acordar com o celular. Ele ligou lá o celular e foi um jovenzinho falando dessa palavra. E eu acordei com essa palavra assim, ficou assim ressoando na minha mente, sabe? Ficou ali o tempo todo na minha mente. Acordei e depois fiquei ali, amém. Depois fui amadurecendo mais e Deus foi falando mais ao meu coração sobre essa palavra. Eu falei, é verdade. Será que é isso mesmo? Mas com os passados dias, a cada tempo eu fui vendo a confirmação do Senhor. E a palavra do Senhor nos fala no início. Então disse o Senhor a Samuel, que o Senhor disse a Samuel: até quando terás dó de Saul? Porque antes, no capítulo 15, nós podemos ver que Deus, ele já tinha pedido para Saul, para que ele matasse o líder ali dos amalequitas, né? Para que tirasse a vida, que acabasse. E Saul desobedeceu a voz do Senhor. Ele não fez isso, né? Agag, que era o líder dos amalequitas, Saul não matou. E o Senhor se entristeceu porque Deus deu uma ordem a ele para que assim ele fizesse. E ele não fez, ele desobedeceu a voz do Senhor. Então, Deus já tinha falado para Samuel que Saul não iria mais ser rei de Israel. Então, nesse momento, é quando o Senhor fala para Samuel, né? Até quando tu terás dó de Saul? Havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel, né? O Senhor rejeitou Saul para que ele não reinasse mais sobre Israel por causa da desobediência dele, né? Ele não ouviu a voz do Senhor e não fez aquilo que Deus o ordenou. Então o Senhor falou para Samuel, né? Enche o teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Então Deus falou ali
com ele, né? Para que ele fosse ali, ele, né, pegasse um vaso de azeite, porque o Senhor iria ungir um novo rei sobre Israel. E seria um dos filhos de Jessé. Porém, disse Samuel: como irei eu? Pois ouvindo Saul me matará. Ele ficou com medo, né? Como é que eu vou lá ungir outro rei, quando Saul, que é rei, souber que eu estou ungindo outro rei, vai querer me matar? Ele ficou logo receioso. Então disse o Senhor: toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e diz: e vim para sacrificar ao Senhor. E manda convidar Jessé para fazer também esse sacrifício. E depois ungir. Aí as pessoas falam assim, talvez alguém pode falar assim, mas como assim? O Senhor mandou Samuel mentir, dizer que ia sacrificar, sendo que ele não ia sacrificar, que ele era ungir, né, ao filho de Jessé, um novo rei. Será que Deus está mandando Samuel mentir? Não. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O sacrifício foi feito. Ele fez esse sacrifício e depois é que ele convidou Jessé para que escolhesse, né, um dos seus filhos para assim ungir conforme a vontade do Senhor. E lá no versículo 6... sucedeu que entrando eles, viu a Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Imagine, quando Samuel entrou na casa de Jessé, ele viu logo um filho de Jessé chamado Eliabe. E aí nesse momento Samuel falou assim: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Certamente é esse, né? Certamente é esse, creio eu, que eu, né, não sei, mas que parece que os filhos de Jessé todos eram assim, bem robustos, bonitos, né? E eu acho que esse Eliabe deve ser bem bonitão, assim, na linguagem do povo, né? E aí falou assim: não, é esse é bonitão, robusto, né? Chama a atenção, então o ungido do Senhor vai ser esse aí. Logo Samuel achou que fosse. Aí o Senhor falou o que no versículo 7? Não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Provavelmente também era alto, né? Porque o Senhor falou da estatura, inclusive. Então a gente imagina que era um homem muito alto, bonito, robusto, que chamou muita atenção. E Deus falou logo para Samuel: não atentes para a sua aparência. Vamos aqui logo abrir, né, um parêntese para falarmos disso para as nossas vidas. Porque quantas e quantas vezes nós nos atentamos para a aparência das pessoas, não é verdade? A gente tira até, pelas vezes aqui não tem assim nenhum jovem, né, assim, adolescente, nada, porque eu fico olhando assim, tem Joel, né, o jovem ali, Joel, o jovem Joel. Porque quando a gente é jovem, às vezes fala assim: vou em busca de uma namorada ou de um namorado, aí você vai procurar aquele bonitão, né, malhadão, é aquele ali, o meu varão. Ou então o homem vai procurar a namorada, né, corpinho de violão, é aquela. A ungida é aquela, bonitona. Não é assim? É verdade. Nós nos atentamos para a aparência. Outras vezes, nós que já temos, né, nossos maridos, nossas esposas, aí a gente já não vai falar sobre questão de namoro, né? Mas a gente já pode se referir a outras coisas. É uma pessoa que entra na igreja, né? Que chegou ali, uma pessoa que pode ser seu amigo, sua amiga, e você conheceu ali naquele momento, mas é aquela coisa que todo mundo fala: a primeira impressão é a que fica, não é assim os ditados populares aí? Aí nós olhamos, bem vestido, toda no salto, ou então, todo engravatado. Ali é um homem de Deus, ali é uma mulher de Deus. E infelizmente não é bem assim, né?
É isso que Deus vem falar para nós através da sua palavra. Nem sempre a aparência diz quem verdadeiramente somos, quem verdadeiramente é aquela pessoa. Muitas vezes pode parecer ser muito bonito. Há outro ditado: por fora, bela viola, por dentro, um pão bolorento. Não tem também? Então a gente tem que ter muito cuidado, porque as aparências enganam. E tem muita gente aí mostrando santidade que não tem nada de santo. Infelizmente. Muita gente assim. Muito lobo com pele de ovelha, não é assim? Então Deus vem falar para nós que nós devemos nos atentarmos, porque Deus não vê como o homem vê. Deus, Ele vê o coração. Deus, Ele nos conhece a cada um de nós, daqui de dentro, o que nós sentimos, o que nós pensamos. Deus não está preocupado com isso aqui fora, não. Deus não está preocupado se eu estou de vestido, se eu estou de calça. Eu creio que Deus não está preocupado nada com disso. Na minha concepção, Emiliane, Deus, Ele está preocupado com o nosso interior, com nossa vida com Cristo, né? Como nós temos andado, o que é que nós temos feito, como nós temos agido. Como nós temos agido principalmente, irmãos, da porta para fora. Porque aqui dentro todos somos santos, né? Todo mundo, os carneirinhos, as ovelhinhas de Jesus aqui, todo mundo é igual. Mas na hora que sai, tem umas ovelhinhas que dá uns coices que parecem uns bodinhos, né? Só Jesus na causa. E aí, são essas coisas que Deus tem visto em nós. Como é que nós estamos sendo, né? Ele não olha a aparência. E no versículo 8 diz o quê? Então chamou Jessé a Abinadab, outro filho de Jessé, e o fez passar também diante de Samuel, o qual disse: nem a este tem escolhido ao Senhor. Então, lembra da musiquinha de Aline Barros? Não é esse, Samuel. Não é? Ainda não é esse. Então, ainda não era esse o escolhido de Deus. E Samuel falou para Jessé. Então também veio Samá, outro filho. Porém disse: tampouco a este tem escolhido ao Senhor. Então, não era Abinadab, não era, como é o nome do outro? Eliabe, e tampouco Samá. Não era nenhum desses. E assim fez passar Jessé 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido estes. 7 filhos de Jessé passaram. Aqui a palavra do Senhor só falou dos 3, né? Os nomes, né? Esses 3 filhos. E que o Senhor falou: não é esse, não é esse. Falou para Samuel. E assim foi falando com os 7 filhos que passaram diante de Jessé. A gente pode até imaginar, né? Vem esse crânio. E vai passando, de um em um, faz a fila. E Jesus, e Deus falava, para Samuel: não é esse, Samuel. Não é esse, não é. Talvez com os olhos carnais, Samuel pudesse falar assim: mas esse aí podia ser, né? Igual o primeiro lá, Eliabe. Podia ser esse ungido, né? Grandão, bonitão, aparência boa, grande, todo. Talvez até nos dias de hoje a gente pode dizer, alguém pode falar assim: aquele ali é homem de Deus. Olha lá, todo engravatado, todo ali, todo sério, arrumado, com a postura, é um homem de Deus. E talvez Deus está falando: não é esse.
para nós, né? Muitas vezes, porque às vezes nós olhamos a aparência, mas Deus não. E passaram 7 filhos ali, Deus falando que não era, ainda não era o ungido do Senhor. Então a palavra do Senhor fala que Jessé perguntou, né? Ou Samuel perguntou para Jessé: acabaram-se os jovens? Como assim? Cadê? Acabaram os seus filhos? Só são esses? Não tem mais nenhum? Aí foi quando falou que faltava, Jessé falou que faltava um. Que faltava o menor. Olha como a palavra do Senhor fala de Davi, né? Falta o menor. Por aí, irmãos e irmãs, a gente já pode assim perceber que havia, né, uma diferença entre os irmãos, porque até não falar, né, falta o menor. Será que havia assim uma rejeiçãozinha, né, de Davi? Tá lá o menor, não tá aqui não. Falta o menor. E eis que ele apacenta as ovelhas. Aí disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Ó, que coisa linda. Ó, que coisa linda essa palavra. Todos os filhos de Jessé estavam ali, sendo apresentados a Samuel, todos bonitões, todos querendo ser o rei. E Davi estava lá apacentando as ovelhas. E Jessé falou: o menor, falta o menor, ele está lá. Tipo, está lá nos pastos com as ovelhas, está lá no meio dos matos, na minha linguagem, né? E foi a hora que Samuel falou: ó, tá aqui, ó, tá tudo preparado, né? Provavelmente tinha um banquete, né? Muito grande, uma mesa preparada para todo mundo sentar, comer, tudo preparado, porque dali sairia o rei, ungido do Senhor. Mas o que foi que Samuel falou? Ninguém vai sentar a essa mesa enquanto ele não vier. Manda chamar ele. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aquilo que Deus, Ele tem preparado para mim e para você, irmãos. Não importa, pode seja lá quem for, querer passar à sua frente, querer tomar aquilo que é seu, não importa. O que é seu é seu. O que é seu ninguém toma. Aquilo que Deus escolheu para fazer na tua vida, Ele vai fazer, a não ser que você não queira. Mas se você quiser e você dá lugar para Deus fazer, para Ele trabalhar, para Ele te usar, para Ele te levantar, Ele vai fazer e ninguém pode impedir o que Deus tem para fazer. Aleluia! E ninguém vai sentar à mesa enquanto você não chegar para sentar também naquele banquete que Deus preparou para a tua vida. Você crê nisso? Porque Deus, eu creio que Ele tem preparado banquetes para as nossas vidas. Que são coisas grandes. São coisas grandes, assim como Ele preparou uma coisa grande para a vida de Davi. Um pequenininho, que talvez ninguém desse nada por ele. Que estava ali no mato, talvez mal cheiroso. Talvez mal vestido, não estava nem esperando que ninguém ia lhe chamar para fazer parte daquele banquete. Talvez ninguém dê nada para você. E se você for esperar os outros acreditarem em você, você vai continuar sentado e esperando, porque ninguém vai acreditar mesmo. O que você tem que fazer é você mesmo acreditar em você, do chamado que Deus tem para a sua vida, daquilo pela qual Deus lhe escolheu e lhe chamou. Porque eu creio que Deus chamou a cada um de nós com um propósito nesta terra. Eu creio que você não veio aqui simplesmente de passagem assim para nada.
Eu creio que Deus chamou cada um de nós para um propósito, para algo especial. Mas não pense que é fácil. Há um preço, né? Há muitos obstáculos, há muitas perseguições. Eu tenho certeza que Davi passou. E cada um de nós sabe aqui, como diz, cada um sabe da sua cruz que carrega, não é? Cada um sabe da dificuldade, cada um sabe do que tem passado, às vezes desacreditados. Irmãos, é pela misericórdia do Senhor, porque às vezes nem nós mesmos acreditamos. Às vezes nós falamos assim, é como Jeremias, eu não sei nem falar, Senhor, mas eu não sei nem falar. Aí Deus fala assim, é você mesmo. É você mesmo que eu quero usar nessa terra. É você mesmo que eu chamei para fazer a diferença nesta terra. É você mesmo que acha que não é capaz. Mas quem te disse que Deus chamou os capacitados? Ele é quem capacita. Quem te disse que Ele chamou os desocupados? Ele chamou os ocupados mesmo. Ele chamou aqueles que não são, para confundir os que são. Louvado seja Deus, os pequenos, os menores, como Davi, como eu e você, que ninguém dá nada, que ninguém pensa que vai ser nada na vida. Mas quando nós nos dispusemos diante dEle e nos humilhamos na sua presença, Ele olha para aqui dentro de nós, ó. Ele olha aqui dentro, Ele não olha aqui fora. Ele olha aqui dentro. As pessoas podem dizer, que nada, fulano não é ninguém, não vai ter nada na vida dela. E mais é que você vai achar, viu, irmãos? Mais o que você vai achar são pessoas que não acreditam no teu chamado, que não acreditam no teu ministério, que não acreditam que você vai ser nada. É mais o que você vai achar. Poucos vão ser aqueles que vão segurar na tua mão e dizer assim, ó, você é homem de Deus, você é mulher de Deus, vai em frente, porque Deus te escolheu, porque Deus te chamou. Deus vai te levantar, vai te botar bem alto, para que o nome do Senhor seja glorificado. Vai na tua pequena força, porque Deus é contigo. Aleluia, são poucos, meus irmãos, são poucos. E se tiver alguém assim para a sua vida, louvado seja Deus. Louvado seja Deus. E seja assim também para com os outros. Mesmo que nós não estejamos vendo com os nossos olhos. Mas se Deus tem um chamado, se Deus tem um propósito, Deus vai fazer. Deus vai concluir na hora certa. Assim como Ele concluiu na vida de Davi. E a palavra do Senhor fala que Jessé mandou buscar, no versículo 12, mandou buscar a Davi e o trouxe. E a palavra fala que ele era ruivo, formoso de semblante, tinha um rosto semblante, de boa presença. E disse o Senhor, levanta-te e unge-o, porque é esse mesmo. Esse mesmo é. Falou com Samuel, é esse aí, o último, aquele que estava lá escondido, que ninguém dava nada por ele, aquele lá, ó, cuidando das ovelhinhas no pasto. Eita, glória a Deus, é esse mesmo, louvado seja o nome do Senhor, que o Senhor quer ungir, é esse mesmo que o Senhor quer levantar, é esse mesmo que o Senhor quer usar como rei de uma nação, é esse mesmo que eu tenho um propósito, é esse mesmo que eu quero fazer, louvado seja Deus, o sobrenatural através deste pequeno, aleluia, e Deus assim, louvado seja Deus, confirmou que era Davi
o ungido do Senhor. Então Samuel tomou um vaso do azeite, ungiu no meio dos seus irmãos, e desde aquele dia diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Aleluia, aleluia, Jesus, aleluia. Aquele que não dava nada, que ninguém dava nada, foi esse que Deus ungiu, foi esse que Deus falou para Samuel ir lá de encontro, ir lá com azeite para derramar sobre a sua cabeça, e ali no meio dos seus irmãos, ele foi ungido e exaltado para a glória do nome do Senhor. E através daquele momento ali, o Espírito Santo apoderou-se de Davi, aleluia. E nós podemos ver quantos salmos, né, que ele escreveu. Eu sei que ele errou também, nós sabemos de toda a história de Davi, de tantos os erros que ele cometeu, mas Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O Espírito Santo de Deus estava sobre ele desde esse dia aqui, desde esse momento em que ele foi ungido. Louvado seja o nome do Senhor. O Espírito Santo jamais saiu dele, e ele foi o rei de Israel. Glória a Deus, e o Senhor o exaltou. Então, irmãos, nessa noite, através dessa pequena palavra, tão conhecida por nós, eu quero tão somente que você venha sair daqui sabendo que o Senhor, Ele tem um propósito na tua vida. Sabendo que o Senhor, Ele não olha para nós como os homens veem. Ele olha de uma forma diferente. E Ele tem olhado para as nossas vidas de forma diferente. Ele tem olhado para dentro de cada um de nós. E Ele tem visto nossa sinceridade diante do Senhor. Então, que você não venha desanimar. Que você não venha desanimar com o que os outros falam, com o que os outros pensam. Então, somente que você continue fazendo a vontade de Deus. Que você continue sendo servo, serva do Senhor, fazendo aquilo que Deus te ordenar, trabalhando na obra do Senhor, pregando e falando do nosso Senhor Jesus Cristo, onde quer que você esteja, que você continue sendo um canal de bênção nessa terra, porque o Senhor, Ele tem visto a tua vida, Ele tem visto o teu coração, Ele tem visto a tua sinceridade diante dEle. Então continue fazendo aquilo que apraz ao coração de Deus, e não olhe para o homem. Da mesma forma, não olhe para os outros com esse mesmo olhar. Não olhe para os outros por fora. Não julgue os outros por fora. Tão somente se você olhar, peça perdão a Deus e ore por esta pessoa, mas deixe que Deus é quem sonda e conhece a cada um. Então somente se coloque mais e mais na presença do nosso Senhor, busque mais e mais a Ele. Eu sei que você está aqui, não é por acaso. Eu sei que você foi chamado por Deus e que Deus tem algo para fazer nas nossas vidas. Eu tenho certeza disso. Então que você continue firme no Senhor, olhando para Ele, buscando a Ele, fazendo a sua vontade, e eu tenho certeza que no momento exato Ele vos exaltará para a glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Senhor, Ele tem uma mesa preparada e um óleo para descer sobre a vida daqueles que servem verdadeiramente ao nosso Senhor Jesus, que servem verdadeiramente a Deus e que tem verdadeiramente um coração contrito com o Senhor. Então que nós possamos continuar buscando ao nosso Senhor, a hora já se foi, fazendo a sua vontade e prosseguindo, né? Rumo ao nosso alvo, que é Cristo. E que o Senhor continue abençoando a cada um de nós, cada um na presença dEle mais e mais, né? Que eu tenho certeza que coisas grandes, assim, mais do que nós pensamos, mais do que possamos imaginar, eu creio que Deus tem preparado coisas grandes para aqueles que o amam. Amém? Continue perseverando, continue buscando, porque Deus está
com cada um de vocês. Que Deus em Cristo vos abençoe. E eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus.